Fala galera, estamos voltando aqui nosso high level, né, de mathzinho. Aulinha 2 sobre números complexos, vai ser bonito. Então, só lembrando que a gente estava falando da raiz quadrada aqui de menos 1, lembra que eu falei, se você não viu o último vídeo, veja o último vídeo. X ao quadrado era igual a menos 1, e aí a gente chamou essa raiz aqui de izinho, né? Tá. E aí a gente viu lá que o izinho é um número imaginário, tudo bem. Mas quando a teoria dos complexos foi estudada, a galera falou assim, tá, beleza, ele precisa se encaixar então no que a gente já conhece de números, né? De naturais, inteiros e tudo mais. Então vamos criar aqui uma linha temporal. Uma linha temporal em diagramas, em Venn diagram, né? Você tinha lá no início, pré-história, quando o homem deixou de ser nômade, um primeiro conjunto das contagens, que eram os números naturais, né? Então você aprendeu a contar, contava um boizinho, dois boizinhos, três boizinhos. Com o passar do tempo, houve a necessidade de criar um conjunto novo que englobasse o antigo, né, sempre, dos números inteiros, né? Que aqui você tem os negativos, que aí você podia representar alguma perda, alguma falta, alguma dívida, né? Em seguida, com a evolução, né, chegamos às construções mega arquitetônicas, pirâmides, gregos, né, e precisamos comparar as medidas. E a melhor maneira de comparar as medidas são com os números racionais, as nossas frações, né? E por fim, aqui por fora, você tinha o conjunto, fechando todo mundo, dos reais, né? Então, quem estava aqui dentro dessa região toda, eu vou fazer só alguns rabiscos, são as frações, né? Então, eu vou puxar daqui, nós temos os números racionais. Aqui são os nossos reais, né? Real numbers. Aqui são os nossos inteiros, integer. Então, inteiros. E os nossos naturais. Maneiro, professor. Deixa eu só consertar esse meio que pareceu que ficou com dois U's. Volta a caneta. Naturais. Maneiro, né? Ficou horroroso. Eu tenho toque. Vou botar um maneiro ali só para ocupar esse espaço. Nós. Tá. Pergunte. Já que dentro da caixinha do que nós temos os números racionais, quem é que habita esse espaço fora dos racionais, né? Esse espacinho fora dos racionais, em azul aqui, é o que nós vamos chamar, o que os matemáticos chamam de as não frações. São as dízimas não periódicas, é o π, a raiz de 2, a raiz de 5, a raiz cúbica de 7, essas raízes mais feias, a razão áurea, o número plástico, aquelas constantes, o neperiano, tudo mais. E aqui nós temos o Q barra. Quem é o Q barra? O Q barra, ele é o complemento do Q, complemento dos racionais. Já que os racionais são as frações, esses são os irracionais, as não frações, né? Aqui você vai encontrar, como eu disse, o π, raiz de 2, é um clássico, raiz de 3, a razão áurea e assim por diante, né? O neperiano, show de lindo. Tá, e os complexos, tio? E aí o rapaz falou assim, então, cara, vamos encaixar os complexos aí. O complexo, ele vai ser um novo conjunto englobando tudo. E pelo teorema fundamental da álgebra, ele diz que não há a necessidade, ou seja, não tem a existência de um outro conjunto por fora dos complexos, né? E aí, eu vou botar aqui embaixo, tá? Ele chamou esse cara de C, que não, são um conjunto dos números complexos. O que é um número complexo? O número complexo, a partir de agora, a gente não vai falar 3, 2, 1. A gente vai falar que ele tem um nome. É um nome, geralmente a gente chama de Z, ou W, Azinho, Bzinho, né? E esse número complexo, ele é da forma Z igual A mais BI, né? Z é só para dar um nome para ele, para a gente ter uma orientação, e o A mais BI, onde esse A e B aí precisam ser números reais, né? E o izinho é a raiz quadrada de menos 1. Com isso, você está falando o seguinte, todos os números, os reais e os complexos, são complexos, na verdade, né?
Por exemplo, eu posso ter um número 7, z igual a 7. Z igual a 7 é um número complexo. Ele tem 7 mais 0i, né? Isso é um i. E, por exemplo, outro exemplo, o número 5 mais 2i. Pô, então ele tem o azinho igual a 5 e o bzinho igual a 2, né? Então aqui nesse de cima, só para desencargo, nosso azinho igual a 7, nosso bzinho igual a 0, né? E aí a gente deu um nome também para esse azinho e bzinho, né? Esse azinho, ele é chamado de parte imaginária. Imaginária, caralho, pô. Desculpa o palavreado, não falei palavreado. É parte real, beleza? E esse cara, ele é chamada parte imaginária porque ele define o imaginário aqui, né? Então tá aí. Maneiro, tio. Parte imaginária, bonita, bonita, bonita. Show de bola. Então, o que a gente pode escrever aqui? Deixa eu subir aqui de volta. Sobre esse cara. Sobre o número complexo. Se eu tenho z igual a mais bi, o azinho, ele é a parte imaginária, parte real, o bzinho, parte imaginária. Se o azinho é igual a 0 e o bzinho não é igual a 0, o nosso número z ele vai ficar com formato de bi. E o formato de bi é o que a gente vai chamar de imaginário puro. Então, imaginário puro, ou imaginary only, né? Como a IB chama. Ou pure imaginary. Se o nosso bzinho for igual a 0, e não interessa se o a é igual a 0 ou não, tá? Porque se os dois são zeros, a gente tem um próprio número 0, né? Vai ficar 0 mais 0. Se o b é igual a 0, a gente tem um z igual a azinho, e o que a gente chama de real puro, que são os números reais normais, né? Ou real only, lá como eles chamam no IB, ou pure real. Então, bonitinho, bonitinho, bonitinho. Eu vou fazer aqui algumas operações, pode ser que esse vídeo fique um pouquinho mais longo, tá? Vamos pegar dois números complexos. Ah, OBS. Número complexo não tem ordem. Você não pode falar, por exemplo, o 3 mais 7i, ele é menor do que o 10 mais 27i. Porra, tá muito maior, 10 mais 27. Isso não faz sentido no número complexo, tá? Mais pra frente, no próximo avançado do curso, a gente vai ver que o número complexo, na verdade, ele indica um lugar. E você não tem comparativo quantitativo aqui, não tem quantidade no número complexo, né? Óbvio, quando a gente cai só nos reais, temos, mas aqui não. Vou pegar dois números complexos. Vou chamar de z. Vou chamar de z. Eu ia chamar de z1, mas eu vou chamar de z só. Vou chamar de z e w. Acho que fica bonito. E a gente põe nomes diferentes. Então, z é igual a 3 menos 7i, para tu ver como eu tenho imaginação. Eu vou pegar um número w, que é o, sei lá, menos 2 mais 2i. Não pode simplificar número complexo, tá? Só se você igualar a zero. Tipo assim, tem uma incógnita e sabe que o número complexo é igual a zero. Aí você simplifica. Mas, no via das dúvidas, não simplifica nunca número complexo, por favor. Então, a gente pode fazer várias operações com esse cara. A gente pode somar os dois. Z mais W vai ficar o 3 menos 7i, mais, vou botar entre parênteses só devido àquele menos 2 ali. E aqui o que você vai fazer? Você vai somar o real com o real e o imaginário com o imaginário, né? Então a resposta dessa brincadeira vai ficar 3 menos 2, vou até botar entre parênteses aqui, 3 menos 2, mais o menos 7i mais 2i, né? Então, na verdade, a resposta desse exercício seria 1 menos 5i. Então, a soma desses dois números complexos dá um outro número complexo. Mais pra frente, a gente vai ver que esse é um pouquinho mais complexo do que ele está vendo. Show! Vocês não entenderam nada do que eu falei, graças a Deus. Mais pra frente, essas coisas vão ficar um pouco mais lindas, né? A gente pode fazer a subtração deles. 3 menos 7i, que subtrai menos 2 mais 2i, né? Aqui você vai subtrair, só toma cuidado com os sinais. Você vai ter aqui o 3 menos 2. Então, 3 menos 2 vai dar mais 5. Vou botar de black, tá? Para não mudar a caneta. E o menos 7 com menos 2 vai ficar menos 9i. E até o contrário, né? Você pode fazer w menos z também, sem problema nenhum, tá?
Então, o próximo tipo de conta que a gente pode fazer com os nossos complexos é a multiplicação deles. A multiplicação a gente realmente vai fazer o famoso chuveirite, tá? O chuveirinho lindo, assim, você vai botar um do lado do outro e vai mandar-lhe um chuveiraço estilo ninja mesmo, ó. 3 vezes menos 2, menos 6. 3 vezes 2i, mais 6i. Menos 7 com menos 2, menos 14i. E o menos 7i com mais 2, então vai ficar menos 14i. Como os dois têm i, é i ao quadrado, só que obedece i ao quadrado, a gente já viu na outra aula, que é o próprio menos 1, então podemos substituir. Essa aula vai ficar um pouquinho mais longa, só para mostrar todas as operações, pelo menos as 4 básicas aqui, para a gente brincar, né? Então, organizando isso, vai ficar menos 6. Esse menos 6i com menos 14 vai ficar menos 8, não é isso? É, menos 8i. E lá no final, menos 14 vezes menos 1, que dá mais 14. Então, ficamos com 8 menos 8i, né? Vai ficar menos 6 mais 14 de novo. Vai ficar 8 positivo. Então, multiplicação fácil, só temos que tomar cuidado com o izinho ao quadrado aqui, lindo. E para a gente finalizar essa aula, a gente vai fazer a divisão. Quando eu faço a divisão, z dividido por w, ou w dividido por z, como o izinho é uma raiz quadrada, né? Deixa eu descer aqui um pouco a tela. Como o izinho é uma raiz quadrada, a gente vai precisar racionalizar. Porque eu não posso, né, matematicamente falando, é que eu não posso, né, mas não é bonito, ter uma raiz no denominador. Então a gente vai multiplicar pelo que a gente chama de conjugado do complexo, né? O que é o conjugado complexo? Se eu tenho um complexo A mais BI, o seu conjugado, que é o Z barra, né, ou W barra, naquele caso ali da divisão, é simplesmente a troca da sua parte imaginária, a troca do sinal da sua parte imaginária. Então, quando a gente montar aqui essa divisão, a gente tem 3 menos 7i, não é isso? Dividido por, eu não lembro o número, menos 2 mais 2i. Então, descer aqui, menos 2 mais 2i. Então, eu preciso multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do nosso menos 2i. Então, vou multiplicar por menos 2i aqui em cima. Era o conjugado do menos 2 mais 2i, tá? Falei errado. Menos 2i aqui embaixo, né? Então, vou continuar de black. Vai rolar aqui uma distributiva. Uma fração linda. 3 vezes menos 2 são menos 6, tá? Então, jogando aqui, fazendo a mesma distributiva. 3 com menos 2i, menos 6i. Menos 7 com menos 2 vai dar mais 14i. E o menos 7 com menos 2 vai dar mais 14, que é menos com menos. E o i vai ficar ao quadrado. Então, já coloca menos 1, né? Só para desencargo de consciência. Isso aqui é o i elevado ao quadrado, que dá menos 1. Tranquilo. Embaixo, como você tem soma vezes a diferença, você pode fazer o produto notável, que é quadrado do primeiro, vezes o quadrado do segundo. Então, vai ficar menos 2 ao quadrado, menos o quadrado do segundo, que é menos 2i ao quadrado. Então, eu vou de vermelho aqui e já vou ajeitar essa parte inferior, tá? Isso aqui vai ficar 4. Menos 4 vezes o menos 1, né? Lembrando que o menos 1 vem do i ao quadrado de novo. Então, isso vai dar 8. 4 mais 4, tá? Então, em cima, aqui a gente vai ter, no lugar desse cara, um menos 14, né? Então, menos 6 com menos 14, então a gente está falando que a divisão ficou menos 6 com menos 14, menos 20. Menos 6i com mais 14, então ficou mais 8i. Tudo isso dividido por 8. Aqui, como é uma fração, eu posso simplificar todo mundo por 4, né? 20 dividido por 4, 5. 8 dividido por 4 são 2. E 8 dividido por 4 são 2 também. Ah, você pode até separar. Ah, professor, posso pôr assim? 5 sobre 2, menos 5 sobre 2, mais o izinho, né, que seria o 2 dividido por 2? Pode. Você pode sim. Na verdade, na maioria dos casos, a gente vai precisar fazer essa separação mesmo, tá? Galera, eu vou fechar por aqui essa aula, só pra gente não se estender muito, já vai dar 15 minutos de vídeo. Então, segue. Galera, se vocês quiserem as anotações das aulas, tem um link na descrição
com o Google Drive aqui do canal, só para vocês poderem acessar completamente gratuito, beleza? É nóis, love you, beijos!